Então vamos lá. Geometria plana. Segue aqui. Bom, a primeira figura que eu queria falar é sobre o trapézio. Muita gente ainda não sabe o que é um trapézio, né? E a definição formal do que é um trapézio é essa daí que vocês estão vendo. Então, para você chamar uma figura de trapézio, um quadrilátero de trapézio, né? O que ele precisa ter? Então, é toda figura que apresenta pelo menos um par de lados paralelos. Então, qualquer quadrilátero que tenha pelo menos dois lados paralelos, pode ter certeza que essa figura é um trapézio. Ok? A gente vai ter basicamente aí três configurações aí para o trapézio. O trapézio mais convencional, onde você vai ter os dois lados paralelos. No caso aqui, os dois lados que são paralelos é o lado AB e o DC, em todas essas figuras aqui, né? Pode acontecer também de o trapézio ser chamado de trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É aquele trapézio que possui dois ângulos de 90 graus, né? Necessariamente aqui você vai ter um ângulo de 90 graus aqui, né? E aí, como consequência, esse ângulo aqui também vai ser de 90 graus. Então, o trapézio retângulo, ele tem dois ângulos de 90 graus, beleza? Se eu falar que o trapézio é isósceles, você tem que entender que os lados, né, que não são paralelos, os lados oblíquos aí, eles são congruentes, beleza? Então, por exemplo, se aqui for 3, aqui também tem que ser 3. Então, se acontecer isso, pode ter certeza que o trapézio é isósceles. Bem como também os ângulos aqui da base do trapézio isósceles também vão ser congruentes. Ele obedece aquelas duas propriedadezinhas do triângulo isósceles, né? Muito parecido com as propriedades do triângulo isósceles. Ok? Então a gente tem esses três tipos de trapézio. Mas o que eu queria que vocês gravassem mesmo é que para ser um trapézio é qualquer quadrilátero que tenha um par de lados paralelos. Beleza. Vamos seguir aqui. O paralelogramo. O que é um paralelogramo? É todo trapézio que apresenta dois pares de lados paralelos. Aí você pode estranhar. Quer dizer então que um paralelogramo é um trapézio? Sim, todo paralelogramo é um trapézio porque ele possui dois lados paralelos. Mas para ser um paralelogramo, ele precisa ter os dois pares de lados paralelos. Então, quais são os pares que são paralelos? Os lados opostos. Então, no caso aqui, o segmento AD é paralelo a BC e o segmento AB é paralelo a DC, no caso aqui, na verdade, né? AB paralelo a DC, né? E AD paralelo a BC. Então, se você tiver um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos, aí você vai ter um paralelogramo. Lembrando que são lados paralelos, são aqueles lados em que você, quando prolonga, né, você não vai ter ponto comum. Então, perceba que esses dois lados aqui são paralelos, porque se você prolongá-los, né, eles nunca vão ter ponto se cruzando. Então, isso é que são lados paralelos. Então, essa é a característica do paralelogramo. Os pares de lados paralelos, né, são dois. Então, um quadrado também é um paralelograma? Um quadrado também é um paralelogramo. Muito bem. A gente vai já tomar essas conclusões aí, tudinho. Vamos lá. Então, o que é um retângulo agora aqui pra gente? Um retângulo é todo paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos. Então, para definir um retângulo, basta você saber que ele tem que ter os quatro ângulos retos. Qualquer quadrilátero que possui os quatro ângulos retos, né, os quatro ângulos congruentes, pode ter certeza que é um retângulo.
É a única condição que você tem que observar. Se você vê um quadrilátero e você observar os 4 ângulos retos, esse cara você pode estar chamando aí de retângulo, beleza? Então aí você tem aí os 4 ângulos representados sendo retos, né? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Losango. O losango é o cara mais injustiçado, né? Se você fizer uma experiência aí, se você perguntar a seu pai, sua mãe, seu irmão, o que é um quadrado, muita gente vai falar isso aqui, né? É uma figura que tem 4 lados iguais. Vamos falar com certeza assim, mais ou menos assim, né? A maioria das pessoas fala isso. Ah, o que é um quadrado? Ah, é aquele cara que tem 4 lados iguais. Só que essa definição aí que o pessoal quer falar, na verdade eles estão falando errado. Isso aí é a definição para o losango, né? Então o que é um losango? É todo paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Então, para ser um losango, só precisa ter isso aí. Essa figura aí é bastante famosa porque ela aparece aonde? Ela aparece na bandeira nacional, né? Na parte lá amarela lá tem um losango. Então, qual é a característica desse cara aí? Possuir os 4 lados do mesmo tamanho. Basicamente é isso. Todo quadrilátero que tem os 4 lados do mesmo tamanho, você pode chamar de losango. O que é um quadrado? É todo paralelogramo que possui os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes entre si, né? Então o quadrado ele traz 2 características. Traz a característica do retângulo, que é possuir os ângulos retos, e traz a característica do losango, que é possuir os lados congruentes. Então, somando essas 2 características, você vai ter o cara que a gente chama de quadrado, certo? Então, para ser um quadrado, precisa ter essas 2 coisas. Os 4 lados do mesmo... Pode falar. Então, o losango não necessariamente precisa ter losango de 90 graus? Não. Para ser losango, só precisa ter os 4 lados do mesmo tamanho. Para ser um quadrado, aí sim, aí precisa ter os 4 ângulos do mesmo tamanho e os 4 lados do mesmo tamanho também. Beleza? Então aqui a gente conclui, por exemplo, um quadrado. Um quadrado, esse cara aqui você pode chamar ele de bocado de coisa. Um quadrado, você pode chamar ele de trapézio também. Por que motivo você pode chamar esse cara aí de trapézio? Alguém sabe? Alguém gravou aí? Porque tem os lados paralelos. Porque tem 2 lados paralelos, né? Qual a característica? 2 lados paralelos. Então, para ser trapézio só precisa isso. Beleza. Por que esse cara pode ser chamado de paralelogramo, né? Ele tem os 4 lados paralelos, né? Porque tem um par de lados paralelos. Muito bem. Um par de lados paralelos. Ele também pode ser chamado de retângulo. Por que ele pode ser chamado de retângulo? Porque tem os 4 ângulos internos dele são de 90 graus. Show de bola. Porque ele tem 4 ângulos de 90 graus. Vou representar só assim pra gente. E é isso. Eu esqueci de alguém? Ah, losango, né? Pode ser chamado de losango. Por que ele pode ser chamado de losango? Porque tem 4 lados congruentes. Então perceba que para cada nome desse existe uma característica associada, né? Para cada nome existe uma característica associada aí. Então é como se fosse aquela história. Por exemplo, eu sou brasileiro e sou cearense. Por quê? Sou brasileiro por tal motivo. O motivo é de eu morar no Brasil. Eu sou cearense porque eu moro no Ceará. A mesma coisa é para essas figuras. Ah, o cara é trapézio porque tem que ter 2 lados paralelos. O cara é paralelogramo porque tem que ter
dois pares de lados paralelos. O cara é retângulo porque tem que ter os 4 ângulos retos. O cara é losango porque precisa ter os 4 lados congruentes. E aí, se uma figura obedece mais de um desses critérios, aí ele pode ser chamado de mais de uma coisa. Beleza? Estão falando que tá travado aí? Ou é só no... Verdade. Quer travar um pouquinho. Acho que é a conexão aí. Aqui tá de boa aqui. Qualquer coisa avisa. Vamos lá, agora o que a gente vai fazer é ver algumas propriedades desses caras aí, desses quadriláteros notáveis, né? O que são propriedades? São coisas que são próprias deles, né? São características que eles sempre têm, eles. Então, vamos ver aqui. Primeira figura, vamos analisar aqui, é o paralelogramo. Quais são as características que a gente pode falar dele? Todo paralelogramo que você encontre, né? Qualquer dois lados opostos são congruentes. Então, no paralelogramo, os lados que estão opostos, além de ser paralelos, eles também são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui tiver um cara medindo 3, aqui também tem que ser 3. Se aqui embaixo é 10, aqui também em cima é 10. Isso é uma característica de quem? De todos os paralelogramos. Tranquilo aí? Sim, tranquilo. Beleza. Vamos lá, seguindo aqui. Ainda continuando aqui no paralelogramo, o ponto de cruzamento, né, das diagonais de um paralelogramo é o ponto médio de cada uma delas. Vou tentar entender o que eu falei aqui. Então, se você pegar um paralelogramo e traçar as duas diagonais, com certeza essas duas diagonais se cruzam num ponto. Beleza? Esse ponto aqui eu estou chamando de ponto M. E não é à toa não esse M. É porque o ponto M é justamente o ponto do meio das duas diagonais. Ou seja, esse ponto aí de cruzamento divide as duas diagonais em duas partes congruentes. Então, aqui olhando para a diagonal AC, esse pedacinho aqui é congruente a esse. Assim como também na outra diagonal, os outros dois pedacinhos são congruentes. Beleza? Então, por exemplo, se aqui for 2, aqui tem que ser um 2 também, né? Se aqui for 1, aqui tem que ser 1 também. Isso é se o M for o ponto de cruzamento aí das diagonais. Esse cara é o ponto médio. Vamos lá, mais uma propriedade. Em todo paralelogramo, dois ângulos consecutivos quaisquer são suplementares. Vou tentar entender aqui. Os ângulos consecutivos são os ângulos que têm um lado comum. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu representei o alfa e o beta. Eles têm um lado em comum, que é o lado AD, né? Então, eles são consecutivos. É um depois do outro, um bem pertinho do outro. Não são opostos, né? O que ele está falando aqui? É que se você somar esses dois caras aí, eles têm que ser sempre igual a 180, a soma dos dois. Qual é o motivo disso? Uma justificativa para isso é você pensar que isso aqui, ó, todo paralelogramo, você consegue pensar como se fosse duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Ó. Perceba que esse ângulo alfa, ele é correspondente a esse, ó. Se você olhar aqui para cima, você vê que o alfa mais o beta formam um ângulo de 180 graus. Justamente essa propriedade que eu falei. Então, é isso. Em todo paralelogramo, a soma dos ângulos consecutivos, né, são sempre suplementares. Por exemplo, se aqui for 120, esse ângulo B aqui tem que ser quanto? Tem que ser 60. Porque a soma dos dois tem que dar 180.
Show de bola, né? Bem facinho essa propriedade. Vamos lá. E complementando essa propriedade aí, a gente vai ver essa outra propriedade que diz o seguinte. Em todo paralelogramo também, né, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, esses caras aqui, né, o ângulo alfa é congruente ao ângulo alfa daqui, são os mesmos. Então os ângulos sempre que são opostos, né, eles vão ser congruentes, vão ter o mesmo valor. Então se aqui for, sei lá, 30 graus, com certeza aqui na frente é 30 também. Bem como aqui, se o beta for 150, né, o outro cara também tem que ser 150. Fechou? Isso aí você consegue mostrar pela questão das retas paralelas cortadas por transversal. Você não tem nenhum problema para justificar isso aí. Vamos lá. Propriedade 5. Se um quadrilátero convexo possui dois lados paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo. Então esse aqui já é um pouco mais, talvez assim, não tão claro o que ele quer dizer, né? O que ele está dizendo é o seguinte, ó, vamos aqui bem com calma. Então se você vê um quadrilátero, né, onde tem essas duas características aqui, ó, dois lados paralelos e congruentes, então pode ter certeza que esse cara é um paralelogramo. Então se você olhar para uma figura e constatar, por exemplo, que o segmento AB, né, é paralelo e congruente a DC, se você vê essa informação aqui, pode ter certeza, né, que essa figura aí é um paralelogramo. Ou seja, pode ter certeza que os outros lados também têm essa mesma característica. Então, o que eu estou querendo dizer mais ainda, ó. Então imagine se você desenhar dois lados paralelos. Se você desenhar dois lados paralelos do mesmo tamanho, pode ter certeza que se você ligar os extremos desses lados, se você fizer essa ligação aqui, ó, pode ter certeza que isso aí é um paralelogramo. Ok? Você está dizendo como é que se desenha um paralelogramo, de certa forma. Desenhe dois lados paralelos de tamanhos iguais. Aí depois é só ligar as pontas. Quando você faz isso, você desenha um paralelogramo. Propriedade 6. As diagonais de um retângulo são congruentes. Bem simples de entender, né? Para o retângulo, se você traçar diagonais, né, pode ter certeza que elas têm o mesmo tamanho. Então a diagonal AC tem o mesmo tamanho que a diagonal BD. Então isso acontece quando o cara é retângulo. Isso acontece para todos os retângulos, né? Inclusive para o quadrado, né? Porque o quadrado também é um retângulo. Finalmente, a última propriedade, e com mais detalhes, né? Quando você tiver... Oi? Propriedade 7 e última, né? Se falando do losango, né? Se você traçar as duas diagonais do losango, né? O que é que tem de especial aí? Primeira coisa, essas duas diagonais, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Essa é a primeira característica. Então, todo losango tem essa característica aí. Quando você traçar as diagonais, pode ter certeza que elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Ou seja, elas são perpendiculares às diagonais. Outra coisa que está até indicada aqui na figura. As diagonais, elas também são bissetrizes, né, dos ângulos internos. Em outras palavras, perceba que as diagonais, elas dividem os ângulos internos ao meio, né? Você pode olhar aqui, ó. Então, cada diagonal divide aqui os ângulos em duas partes congruentes, ó. Então, por exemplo, se aqui for 30 graus, pode ter certeza que aqui também é 30, né? Se aqui for 60 graus,
aqui também é 60. Beleza? Então isso é a propriedade dos paralelogramos, né? No caso aí do losango. Perceba também que os ângulos opostos são congruentes, né? Por quê? Porque são paralelogramos isso aqui, ó. Então aqui também é C60 e aqui também é C60. São muitos detalhes, são muitas propriedades, cada uma tem um detalhe diferente, mas o que vai fazer vocês aprenderem essas propriedades é com a prática, ok? Então é por isso que a gente vai começar a dar uma olhada aqui em alguns exercícios que envolvem algumas dessas propriedades. O exercício 1. O perímetro do trapézio isósceles representado abaixo é 32 centímetros. Então ele está falando do perímetro, está falando que a soma dos 4 lados aí é 32. Ok? E suas bases AB e CD medem 8 centímetros e 14 centímetros respectivamente. Calcule, na letra A, as medidas dos lados não paralelos desse trapézio. Então vamos com calma aqui, na letra A, né? Primeira coisa, vamos botar aqui as informações que eu tirei do texto. Na letra A, ele diz que o segmento AB mede 8 centímetros. Está no texto. Ele diz também que o segmento DC mede 14 centímetros. Outra informação do texto aqui. Agora essa informação aí está no texto também, né? Onde é que está essa informação no texto? Eu estou dizendo aqui que o segmento AD é congruente a BC. Por que eu estou concluindo isso? Alguém sabe dizer? Está no texto? Tá onde? Por aí. Olha aí. Me diz aí então. O perímetro tá aí, por aí, tá aí. Sabrina tá falando aqui no chat e a resposta é melhor, né? Porque o cara é isósceles. Tranquilo? O triângulo é isósceles. Triângulo não, desculpa. O trapézio é isósceles. E se o trapézio é isósceles, ele tem que ter dois lados congruentes. Ok. Então é a primeira conclusão que a gente tirou aqui, né, de uma forma mais sutil, né? Não muito explícita. O que mais? Se o cara tem dois lados congruentes, eu posso chamar os dois da mesma coisa, né? Um é x e o outro é x. Beleza? Um é x e o outro é x também. Não tem nenhum problema. Aí agora, dá pra gente descobrir o valor desse x, né? Por que dá pra gente descobrir? Porque ele falou que o perímetro, a soma dos quatro lados é 32. Né? Se ele falou que a soma dos quatro lados é 32, então o que eu posso falar? Se eu somar o cara que mede x mais o cara que mede x também, que são esses dois lados congruentes, né? Mais o cara que mede 14 e o cara que mede 8, a soma desses quatro caras só pode ser 32. Entendido isso? Sim. A soma dos quatro lados é 32. Oi, Cauã, repete aí. Claramente aqueles dois lados ali são iguais. Isso. Pronto, aí esse 14 mais 8 não é difícil fazer não, né? Dá 22. X mais x dá 2x. Esse 22 eu posso colocar ele lá no segundo membro. Aí vai ficar 32 menos 22, que dá 10. Então 2x é 10. Se 2x é 10, só um x é 5. Então cada x é 5. Então a resposta da letra A é que os lados não paralelos medem 5 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Vamos lá. Na letra B, você tem o seguinte: as medidas das projeções ortogonais dos lados não paralelos sobre a base maior. Aí, vamos dar uma respirada e vamos tentar entender o que são essas projeções ortogonais, né? Vamos aqui, eu vou colocar um desenho para ficar melhor, para vocês não se assustarem.
Então vamos lá, entender o que ele pediu aqui primeiro. A gente tem os lados que não são paralelos, né? Quais são os lados que não são paralelos do trapézio? O lado BC e o lado AD. Esses são os lados não paralelos. E quem é esse tal de projeção ortogonal dos lados? Desses lados aqui. Quando você tiver um lado e você quiser a projeção ortogonal, basta você pensar assim. É como se você descesse todos os pontos do segmento aqui para baixo. É como se fosse, né, uma espécie de sombra do segmento. Então, você desce todos os pontos do segmento para cá. Então, a projeção ortogonal do lado AD é o segmento DE. É como se fosse, ó, a sombra, né, desse lado. Mesma coisa para o outro. Quem é a projeção ortogonal do lado BC? É justamente o segmento que eu estou marcando aqui, o FC. Eu vou até apagar os lados. Poxa, mas o lado AD é maior que o lado DI. Oi? O lado AD o lado AD é maior. E não tem essa relação. Não precisa ser maior ou menor, entendeu? Então, quando você tem um segmento de reta e você quer saber a projeção ortogonal, é justamente o segmento que está aqui embaixo, ó. Né? Então aqui é o segmento e aqui é a sua projeção. A projeção é isso aqui, ó. É como se fosse a sombra, né? Como se fosse uma cabanazinha, e aqui é a sombra do segmento. É a projeção ortogonal. Então no caso ele está querendo esses segmentos aí que eu tracejei, né? Esses dois segmentos. Então a pergunta dele é essa. Qual a medida desses dois segmentos aqui? Desse cara e desse. O DE e o FC. Essa é a nossa pergunta. Então vamos lá, senão o tempo vai correr. Bom, esses dois segmentos aí têm o mesmo tamanho, né? Haja vista que o trapézio é isósceles, né? E os segmentos têm o mesmo tamanho. Então as projeções também vão ter o mesmo tamanho, né? Ok. A gente sabe que a base aqui, essa base menor aqui do trapézio é 8. E se em cima é 8, do ponto E para o ponto F também vai ser 8. Né? Porque aqui a gente tem um retângulo. Perceba que a gente formou um retângulo, né? Porque esses quatro ângulos são retos. Ó. E os lados opostos de um retângulo, né, são congruentes. Então aqui é 8 aqui embaixo. Bom, a base maior do trapézio é 14. Beleza? A base maior é 14. E esse pedacinho aqui é 8. Só com essa informação aí, a gente já consegue descobrir quanto é que é o Y. Né? A gente já consegue aí. O que a gente faz? É quantos para cada lado? Se aqui é 14, você vai colocar 3 para cada lado. Porque de 8 para 14 falta 6, né? Então cada pedacinho desse aqui vai ser 3. Porque se você somar 3 com 8 com 3, dá 14. Ok? Beleza. Ok. Letra C, a medida da altura. Como é que você acha a altura? É você lembrar o seguinte, você tem um triângulo aqui, ó, retângulo, né? Aí o que você pode fazer? Cada triângulo retângulo desse aqui tem a altura do trapézio, a hipotenusa é 5 e o cateto é 3. O que você tem que lembrar aqui? Toda vida que você tiver... Isso. Toda vida que você tiver hipotenusa 5 e um dos catetos sendo 3, pode ter certeza que o outro cateto é 4. Certo? Usando o teorema de Pitágoras. Isso aqui é um famoso terno pitagórico. 3, 4 e 5 é 3 lados, né? São 3 lados de um triângulo retângulo. Então, toda vida
vocês conseguem, se a hipotenusa for 5 e um dos catetos for conhecido, o terceiro cara que está faltando, pode ter certeza que é 4. Se você não lembrar disso, o que você ia fazer? A altura ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. E aí continua e acha a altura, né, igual a 5. 5 não, desculpa, igual a 4.